Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, a situação de Bolsonaro não tá fácil, eu tenho falado disso aqui já há algum tempo e tem mostrado, inclusive, como que passa um dia, passa outro, a situação dele vai se agravando tanto no STF, no TSE, agora já tem lá alguns processos na primeira instância e teve uma coluna aqui que trouxe, ouvindo interlocutores do ex-presidente, quais são os maiores temores dele, desses aliados. E já tem gente admitindo que a situação é praticamente irreversível. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 126 mil inscritos, graças a cada um que já está aqui, que fez a sua inscrição. E se você chegou, não está inscrito ainda, se inscreva, bora alcançar a marca de 130 mil, chegar mais longe em mais pessoas que, assim como nós, lutam por um Brasil melhor. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo, comenta. Tudo isso aqui é fundamental para o nosso trabalho, pessoal. Antes de falar aqui de Bolsonaro, eu quero indicar um artigo muito bom de Aldo Rebelo, que foi publicado no dia 12 no jornal O Liberal, que é de Belém do Pará. O artigo é intitulado Yanomami, a tragédia dentro da tragédia. Reflexões muito importantes de Aldo Rebelo, que está lá em Altamira, diga-se de passagem, e ele postou uma foto em suas redes sociais e fez a seguinte pergunta. Visita uma família, até vou deixar a foto aqui. Visita uma família de ribeirinhos no lago de Tucuruí, tentando sobreviver da coleta de castanha. Apuram R$20 por uma lata de 18 litros, preço de 100 gramas no supermercado. Dias para coletar e quebrar. Ambientalista do Sul e Sudeste sabe o que é essa vida? Pergunta Aldo Rebelo. Eu particularmente não faço ideia, não sou ambientalista, mas não faço ideia de como deve ser você ter que coletar 18 litros de castanha para ganhar R$20, e ver essa mesma castanha sendo vendida, como que o Aldo colocou, em torno de R$200 o quilo, dependendo, claro, do supermercado e da região. Então, o Aldo Rebelo tem feito algumas reflexões importantes sobre tudo isso, e eu vou deixar esse artigo, vale a pena muito ler e compartilhar. Pessoal, vamos falar aqui agora das maiores preocupações de Bolsonaro. Malu Gaspar escreveu uma coluna intitulada As frentes de investigação que mais preocupam aliados de Bolsonaro. E aqui é uma coluna bem extensa, eu fiz um resumo dos principais pontos. Ela vai dizer o seguinte, dos cerca de 100 processos, vejam bem, meus amigos, contra o ex-presidente Bolsonaro, em curso nas diversas instâncias judiciais, há 4 frentes de investigação que são consideradas mais espinhosas e mais suscetíveis a uma condenação, segundo mapeamento feito por aliados preocupados com a sobrevivência política do ex-ocupante do Palácio Planalto. Agora, cá entre nós, tem muita gente, sim, preocupada, porque quer estar agarrada ao Bolsonaro em 2026, caso ele esteja elegível, e a gente viu que ele, ainda assim, mesmo derrotado, conseguiu eleger um monte de deputado federal, senador, governador, mas tem muita gente também que, olha, se condenar Bolsonaro vai virar uma guerra, uma briga, para ver quem que vai herdar os votos bolsonaristas mais radicais. Então, tem sim gente preocupada, mas tem gente também que está torcendo por uma condenação. E voltando à coluna, vai dizer que são processos já em curso e não pedidos da investigação, como os enviados à primeira instância pelo STF nesta sexta-feira. Vejam só que daqui para frente, Bolsonaro terá uma batalha, quase que semanal, sei lá, vai ter momento, vai ter todo dia alguma coisa na justiça, dificilmente ele vai escapar de todos os processos. Diz aqui que dessas ações, as consideradas mais perigosas dizem respeito às agressões verbais do ex-presidente contra a deputada Maria do Rosário, que é do PT, em 2014. Então é coisa antiga que ainda pode complicar Bolsonaro. Vai destacar que ele é réu por injúria e apologia ao estupro por ter afirmado que a parlamentar é feia e não merece ser estuprada. Olha, você pode ter discordâncias do que Bolsonaro pensa, praticou, da Maria do Rosário, a questão não é essa. Os dois sempre trocaram farpas na Câmara dos Deputados, mas isso aqui extrapola a questão do debate sadio, das divergências normais no ambiente político. É um crime, que não pode ficar impune. Essas ações penais, vai dizer que ficaram suspensas durante a presidência de Bolsonaro, já que ele não poderia ser responsabilizado criminalmente por atos anteriores ao mandato. Então, assim, se ele tivesse perdido em 2018, certamente ele já teria sido condenado, mas ao vencer a eleição para a presidência, essas ações penais foram suspensas e agora elas serão retomadas. Nas próximas semanas, o ministro Dias Toffoli, vai destacar aqui, relator do caso, deve mandá-las para a primeira instância. Agora, a leitura de aliados é a de que a condenação não só é inevitável, vejam bem, são aliados avaliando isso aqui e a coluna traz para nós,
como deve reforçar as acusações de que o ex-presidente é machista e misógino, criando um fato político a ser revisitado pelo PT. A segunda frente, então essa aqui é a primeira, o caso Maria do Rosário. A segunda frente da investigação, que representa um risco a Bolsonaro, é a ação de improbidade administrativa envolvendo a ex-secretária Val do Açaí, acusada de ser funcionária fantasma de seu gabinete na Câmara dos Deputados. Que destaca que oficialmente Val foi secretária parlamentar de Bolsonaro na Câmara de 2003 a 2018, mas segundo o Ministério Público não ia para a capital nem para assinar o ponto em Brasília. Que beleza, hein? 15 anos recebendo dinheiro público, né, para não trabalhar. Aí daqui a pouco vem algum Bolsonaro e fala assim, mas né, quer comparar isso aí com os roubos que foram, né, provados durante os governos do PT, porque agora a briga parece assim, quem é menos pior. Não, mas Bolsonaro, né, os problemas, os erros, os crimes dele são menores do que os crimes do outro lado. Olha, não interessa, isso aqui não importa se ela ganhava 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais. Você manter uma assessora, entre aspas, por 15 anos, que nunca foi nem em Brasília. E vejam bem aqui vai destacar que ela mora na pequena vila histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na mesma rua em que Bolsonaro tem uma casa de veraneio. William, mas coincidência, né? Que tem alguém morar na rua, né? Que o Bolsonaro tem uma casa e esse alguém ser assessora do Bolsonaro por 15 anos, nunca ter ido em Brasília. Mas, segundo vários moradores da região, ouvidos pela Folha, lá em 2018, Val prestava serviços particulares na casa de Bolsonaro. Ainda segundo eles, o marido Edenilson era caseiro do presidente. As provas são consideradas robustas e, assim como no caso Maria do Rosário, uma condenação é dada como praticamente certa. Então, o que é a tática apontada por muitos? Contrata alguém, coloca como assessor parlamentar e esse alguém vai virar caseiro na casa, vai cuidar da casa de Bolsonaro. Nada a ver com aquilo que ela recebe de dinheiro público. O que eu e você que pagamos impostos temos a ver com a casa de Bolsonaro? Então, se ele quer ter caseiro, pessoa para cuidar, que ele contrate com o dinheiro dele e não com o dinheiro do povo. Então, isso aqui é um absurdo. Mas aqui vai destacar que não são apenas as coisas antigas. Vejam bem, a terceira frente da investigação que provoca temores no entorno de Bolsonaro diz respeito aos desdobramentos dos atentados de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes em Brasília. Aqui destaca, inclusive, que o PT e PDT já acionaram o TSE para incluir os atentados e a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, que está preso, em ações que investigam a campanha para a reeleição. Essa minuta foi, inclusive, já aceita e faz parte ali, né, da investigação. E aqui vai dizer que o objetivo de adversários de Bolsonaro é turbinar essas ações com os recentes fatos políticos para reforçar as acusações que ele cometeu. Isso aqui para mim está mais do que evidente. Abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação antes, durante e depois da campanha eleitoral. No entorno do ex-presidente, vejam bem, a avaliação é de que o TSE vai condená-lo e declará-lo inelegível. E tem mais, para quem está achando que já foi muita coisa, calma aí. E aqui são só as principais, que são mais de 100 processos. Ainda investigações dos inquéritos dos atos antidemocráticos e das milícias digitais que tramitam no Supremo sob a relatoria de Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas temem que o avanço dessas apurações ajude a fechar ainda mais o cerco contra o ex-presidente. Não à toa, a defesa de Bolsonaro já pediu ao TSE que as provas colhidas pelo Supremo não sejam compartilhadas nas ações que investigam a campanha de Bolsonaro, porque se fizer isso como deve ser feito, pode complicar ainda mais o ex-presidente. E para quem acha que acabou, ainda tem a quarta linha da investigação, considerada politicamente delicada para o ex-ocupante do Palácio do Planalto, que é a que aborda suas responsabilidades sobre a crise humanitária que assola o território Yanomami com a fome, desnutrição, malária e proliferação de verminoses. Alguém pode vir aqui e falar aquilo que eu concordo, mas essa tragédia é antiga. Sim, ela é antiga, mas não dá para negar que ela foi agravada no governo Bolsonaro. Então que se investigue tudo e puna quem tiver que punir. E aqui pode sobrar para Damares, que ela era ministra dos Direitos Humanos, pode sobrar para o Moro e para o Torres, ex-ministros aí da Justiça, e claro, para Jair Bolsonaro. E sobre ser uma tragédia antiga, vejam bem o que disse o interlocutor de Jair à coluna. Este é um desastre que pode ter durado muitos anos, mas a culpa sempre sobra para o último governo. As imagens são fortíssimas.
E no último dia 25, a PF abriu um inquérito para apurar se houve crime de genocídio contra os Yanomamis de Roraima, além de crimes ambientais e omissão de socorro. E essa questão da omissão de socorro está cada vez mais evidente. Né, saiu uma notícia hoje aqui no UOL, eu tô lendo ela com calma, porque eu não gosto também de vir aqui já sair acusando, detonando, mas a coisa está se agravando dia após dia. O receio, diz aqui, é o avanço da apuração para incriminar Bolsonaro, criando uma onda global contra o ex-presidente, com repercussão no Tribunal Penal Internacional. E não é só isso, né? Essas aqui são as que mais preocupam pessoas próximas a Jair. E eu até acho que elas esqueceram de citar os processos por conta da atuação de Bolsonaro na pandemia e também da omissão de seu governo. Então, na pandemia você observou erros e crimes por ação, Bolsonaro estimulando tratamento ineficaz, o comportamento dele, né, sendo um mau exemplo para as pessoas que o idolatram, gente que não tomou vacina porque não sabe se ele se vacinou ou não, enfim, falando bobagem sobre a vacinação, dificultando. Então, teve crimes, na minha opinião, por ação e teve também por omissão, né? Isso aí tem que ser apurado, investigado e Bolsonaro, se for o caso, então, punido. E só para ver como é que a coisa é gritante, a gente não pode aceitar, né, que foi obra do acaso. O Brasil, que tem 3% da população mundial, ter 11% dos mortos por Covid. Né? Por que aconteceu isso? Por que o Brasil, então, tem praticamente 4 vezes mais a proporção de mortes por Covid em relação a habitantes, né, do planeta? Então tem que ser investigado mesmo. Agora, por falar em pessoas se complicando na justiça e parar na cadeia, o STF rejeitou na sexta, dia 10, o pedido da defesa do ex-deputado Roberto Jefferson, que é do PTB, né, partido que se fundiu aí com o Patriota, para declarar suspeição do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Roberto Jefferson é investigado nos 2 inquéritos. O ex-deputado segue preso em regime fechado desde outubro do ano passado. E ele estava em prisão domiciliar, e os policiais foram lá para prendê-lo novamente, aí ele complicou ainda mais a sua situação ao receber os policiais a tiros e também arremessando granadas. Bom, pessoal, então é isso. Deixa aqui o comentário de vocês. Acham que Bolsonaro vai parar na cadeia, vai ficar só inelegível ou os dois? Mas não apenas o que vocês acham que vai acontecer, mas também aquilo que vocês gostariam que acontecesse com Bolsonaro. Deixa aqui a opinião de vocês, é muito importante pra gente. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.